Esqueci de colocar um nome na live. Deixa eu ver se tem como, se dá tempo de editar ainda. Dá. Altar sagrado. Como montar o seu. Pronto. Olá pessoal, saudações, sejam bem-vindos. Então, conforme prometido, vamos falar sobre altar sagrado e como montar o seu. Deixa eu colocar esse celular aqui no silencioso. Como é que tá o áudio aí pra vocês? Vou precisar fechar aqui porque a luz tá estourando atrás de mim, né? Vamos ver se assim fica melhor. Aí, melhorou. Ainda tem uma frestinha de luz lá atrás, mas já já ela vai embora porque o sol já está se pondo. E é bom que fique assim, né? Com muita luz. Então vamos lá. Eu vou abrir aqui o meu material de apoio, que eu sempre gosto de utilizar uma pauta para eu acabar não falando demais. Tem que colocar lá na sala mística pro povo. Obrigado. Então, vamos chegando, meu povo. Saudações. Namastê, axé, shalom, optia. Tudo de bom para nós. Muita prosperidade, saúde, proteção. Hoje nós vamos falar de um tema que eu gosto muito mesmo, que é altar sagrado. Como montar o seu. Eu precisava de um trem para segurar esse celular aqui. Eu acho que ele não vai cair, não. Esse tema eu gosto bastante. Desde que comecei na magia e na bruxaria, eu sempre utilizei altares, né? Sempre tive essa paixão por altares. E na época de solteiro, eu me recordo que eu tinha no meu quarto cerca de uns 4 ou 5 altares com propostas e propósitos diferentes. E hoje eu vou falar para vocês um pouco dessa minha experiência, né? O que tudo isso me ensinou. E também como você pode montar o seu, para que você monta um altar, qual é o propósito, né, de se ter um altar em casa. Então a gente vai falar sobre isso, tá bom? Aqui no Brasil, eu coloquei o horário pra gente começar que ficasse um horário confortável pro pessoal do Brasil e pro pessoal de fora, né? Eu levei em consideração o horário aí de Portugal. Eu vi já que a Flor tá aqui, então eu levei em consideração aí, eu acho que por volta de 7 horas da noite, não é isso? Então ainda é um horário bom, não é tão tarde. E tô aguardando também o pessoal dos grupos que a gente divulgou, né? Que estaria ao vivo hoje. Então, enquanto o povo vai chegando, eu vou mandar um salve aqui para os que já estão. Silvia é arroz de festa, tá em todas, não perde uma. Aline, boa noite, Aline. Boa tarde, Sil. A Mari Ferreira, seja muito bem-vinda. O UOL. A Flor. Jean.
A Ana, Mari tá por aqui. O Fabiano, o Thiago, a Robélia e a Fiorella. Que nome bonito. Então vamos embora. Vamos trabalhar. Vamos falar logo do nosso tema, porque é para isso que a gente está aqui. E eu não desejo que seja uma live muito extensa. A gente vai ficar aí em torno de 1 hora. Eu acho que é o suficiente para a gente poder falar sobre esse tema, né? Sobre altar. Então, eu acho que é o suficiente. A gente não vai se prolongar mais do que isso, né? Então, já se foram quase aqui 10 minutos de enrolação. Então, vamos trabalhar. Bem, primeiro, a gente precisa entender qual é a origem da palavra altar, né? Eu já tenho um dos vídeos mais acessados no meu canal. É um vídeo muito antigo, onde eu falo sobre altar mágico e como montar o seu. É um vídeo bem curtinho, que naquela época o YouTube, para quem não, né, para quem é jovem, mais jovem que eu, há muito tempo atrás o YouTube ele tinha uma política de minutos para você poder subir os vídeos. Portanto, se você enviasse, eu não lembro se era 10 minutos, se você enviasse vídeos acima de 10 minutos, ele não carregava, você era obrigado a cortar o vídeo no meio e colocar parte 1, parte 2. Hoje não, hoje eu já vi vídeos no YouTube de 6 horas, né, de duração, mas antes tinha essa limitação. E aí esse vídeo que eu tenho no YouTube, ele era na verdade um podcast. Naquela época era muito chique, né? Você fazer um podcast. Inclusive eu tenho boas lembranças dessa época, porque eu acompanhava o podcast de uma bruxa italiana e eu adorava bastante. Mas enfim, né? Então, há muito tempo eu já falo sobre esse assunto nas redes sociais. Eu gosto bastante, como eu disse anteriormente. Mas vamos entender, você já parou para pensar sobre os benefícios de ter um altar em casa? Vocês que estão me assistindo, vocês têm um altar em casa? Me conte. Um altar, ele é um ponto de luz firmado do modo correto. Ele pode ser um poderoso aliado para a sua proteção, para a manutenção da energia da casa e também para ancorar energias divinas. Pode ser o espaço destinado para você poder fazer as suas orações, as suas meditações, as suas oferendas, as suas libações e também para você poder praticar a sua fé, né? Então, bora montar um altar? Bora ver o passo a passo da montagem de um altar e como configurar esse altar com a força ou a forma da energia que você deseja. Então, vamos lá. O altar, ele é uma estrutura elevada onde os sacerdotes de religiões diversas oferecem os seus sacrifícios ou fazem as suas imolações. Então, pode ser uma mesa, né, ou um retábulo destinado para essa celebração. Obviamente, essa é a origem, né, mais específica. Mas altar vem do latim altare ou ara, que significa plataforma semelhante a uma mesa constituída por rocha. É uma elevação ou uma outra estrutura que possibilite ao sacerdote, um líder ou um mentor espiritual, sacrificar ali itens, inclusive o seu tempo, à divindade, né? É muito comum nós termos altares em templos religiosos. E o que eu estou trazendo para vocês é a possibilidade de você ter um altar na sua casa. No judaísmo, por exemplo, o altar era um local formado por terra, pedras ou uma espécie de caixa dourada, como revelado por Deus a Moisés, onde se apresentava ali as ofertas e os sacrifícios a Deus.
No culto católico, o altar é a mesa onde se celebra a missa. E no protestantismo, é a mesa onde os pastores pregam e consagram a ceia memorial, ou seja, a Santa Ceia nos cultos, né? Então, essa parte da estrutura do altar, se ele vai ser de pedra, se vai ser uma mesa, se vai ser um criado mudo, isso pouco importa, né? Desde que seja um espaço seguro, porque ali você vai colocar itens muito preciosos para você, então não pode ter o risco aí de ficar balançando para quebrar, para alguma coisa cair, quebrar. Nós vamos colocar velas, então a gente precisa levar em consideração que há um risco, há um perigo nisso, então fica aí a dica de que o móvel ao qual você vai escolher para isso, ele é indiferente, tá bom? Nós vamos ter dois tipos de altar. Nós temos o altar fixo, que é aquele que você escolheu determinado lugar para ele ficar, e ali você só vai fazer a manutenção. Eu vou explicar mais à frente o que é essa manutenção, que é a limpeza, etc. Ou ele pode ser um altar móvel. Esse altar móvel, eu acho que ele despende um pouco mais de cuidado e um pouco mais de tempo, porque o altar móvel é basicamente o seguinte: você arma tudo em cima de uma mesa, todos os elementos que nós vamos conversar ainda em cima de uma mesa, e para poder fazer os seus pedidos, as suas orações, etc. Quando acabar a vela e o incenso, você recolhe tudo e guarda. Esse tipo de altar, chamado de altar móvel, você só monta quando você precisa de algo. Eu não gosto desse tipo de altar, eu acho muito dispendioso, né? Então eu prefiro o altar fixo. Você escolhe um local na sua residência e um móvel para você poder colocar todas as coisas lá em cima, e ali você só vai fazer a manutenção. Você não vai ficar constantemente trocando ele de lugar. É interessante que você não faça isso. É interessante que o altar ele tenha ali o conforto e a segurança de permanecer no mesmo lugar por muito tempo, até porque ali vai ser um ponto de energia, vai ser um ponto girador de energia. Girador e gerador, tá? Sobre a forma desse altar, né? Se você escolher uma mesa redonda, ou uma mesa triangular, ou uma mesa retangular, ou uma mesa quadrada, é indiferente. É indiferente a forma geométrica da mesa que você estiver utilizando para poder fazer o seu altar, ok? Por quê? A energia de um todo, a energia ela é circular. A energia no plano astral ela é circular. Então, independente da forma geométrica da mesa que você esteja utilizando para fazer o seu altar, a energia vai ser circular. Então, isso não interfere na força do seu altar, tá? Então, é indiferente. O altar, ele é algo muito íntimo, né? Eu tenho assim como sendo um espaço muito íntimo, muito pessoal, e ali no altar vai estar representada as forças da sua devoção, as forças que você tem fé, né? Aquilo que você acredita que pode lhe atender ou comunicar-se com você e te proteger. E, ao mesmo tempo, ali você vai cultuar as forças que você quer que te livre de determinadas situações ou circunstâncias. Então, assim, essas forças, uma vez assentadas em um determinado local, não é interessante nem inteligente você ficar modificando, porque você muda todo o fluxo de energia de toda a sua casa, de todo o ambiente,
tá bom? Há uma outra aula, a gente está com uma enquete aberta, que é a enquete sobre quais desses cursos vocês querem ver gratuitamente lá na plataforma Magno Constantino, MC Cursos. Esses cursos, eu coloquei lá 4 opções e eu já vi que está bem na frente o curso de defesa e proteção espiritual e energética. Esse curso é 10. Se ele ganhar, assim, eu sou suspeito para falar dele. Fiz com muito carinho, com muito amor e essa aula aqui sobre o altar já seria uma base para você poder cursar esse estudo junto comigo, né? Porque quando a gente fala de proteção, de energia, a gente precisa ter um ponto central onde a gente vai concentrar. Um ponto central onde vai concentrar ficou redundante, né? A gente precisa ter um ponto de força na nossa casa onde nós vamos concentrar a nossa energia de estabilidade, de prosperidade, de proteção e de ataque e defesa também, por que não, né? Nem sempre a gente vai só tomar. Eu costumo dizer o seguinte: alguém vai lá e faz um feitiço para você, né? A pessoa firmou uma vela para você. Aí alguma coisa na sua vida desandou, mas você ainda está de pé e com força para poder prosseguir. Aí essa pessoa viu que não teve efeito, ela vai passar a firmar mais velas com mais elementos. E aí isso vai desandar alguma coisa na sua vida de novo, mas você tanto faz, tanto fez. Até que vai chegar o momento que essa pessoa vai matar um bode em sua homenagem para te derrubar ou para te prejudicar. E aí pode ser que você não tenha forças mais para poder rebater, porque você vai cair de cama, doente, ou vai perder uma perna ou o pescoço. Então você não vai ter mais condições de rebater. Então, dentro da magia e da bruxaria, nós não temos a lei do dar a outra face. Não quer dizer que a gente não tem amor, nem compaixão, nem perdão. Mas é que se você ceder demais ao outro, chega uma hora que você passa a ser conivente com o que te mandam. E aí você passa a merecer mesmo o que você recebe, porque você simplesmente não contra-ataca, né? Você deixa que as energias entrem e saiam da sua vida sem que você tenha o controle disso. Então o universo ele é muito inteligente nesse sentido. A partir do momento que você permite determinadas energias entrarem na sua vida, essas energias elas perdem o efeito de ser algo mandado e passa a ser algo concordado, porque você simplesmente não combateu, tá bom? Então, o altar, ele vai, ele estando bem alimentado, ele estando bem firmado, ele estando bem organizado, ele vai fazer isso para você automaticamente. Você não precisa se comprometer em estar fazendo aí feitiços ou trabalhos para se proteger, porque o seu altar ele vai funcionar já como um escudo para banir e impedir energias negativas de prejudicar você, sua casa, sua família, suas plantas ou seus animais. Ok? Então vamos lá. O local onde a gente pode montar o altar, né? Como eu disse, ele tem que estar num lugar seguro, né? Sobre uma mesa, uma cômoda ou qualquer outro móvel que seja estável. Ele deve estar no alto, de preferência da cintura para cima. O altar ele não pode ser muito baixo, por várias questões. Quanto mais próximo da terra, menor será o fluxo de energia divina. Ele vai carregar mais uma energia elemental. Quanto mais baixo, mais difícil também vai ser para você manipular. E ele fica mais exposto, tanto a bichos, quanto a poeira, quanto a crianças, por exemplo, né? Então você deixa o seu altar simplesmente muito exposto a fatores que podem prejudicar a energia ou a fluidez ali do seu altar.
tá bom? Alguém tá perguntando aqui, olha, o meu fica numa prateleira. Isso mesmo, também prateleira, não havia pensado sobre isso. Então ele deve estar no alto, acima da cintura, como eu disse, porque quanto mais baixo, menor vai ser o poder dele de expansão e de recepção da energia divina, ok? O ideal é que você alinhe o seu altar com o norte ou com o leste. Então você vai precisar aí de uma bússola para poder pegar esses dois pontos. O ponto norte é o ponto dedicado à terra, ao elemento terra. O ponto norte ele também é o ponto dedicado à Grande Mãe. Então, toda a energia de criação está direcionada no ponto cardial norte. Porém, se não for possível e você conseguir fazer isso no leste, o leste está ligado ao elemento ar. Então, está ligado à mente, está ligado à criatividade. É um ponto cardial muito bom também. Mas não tem problema. Se o seu altar ficou ao sul, não tem problema. Se ele ficou ao oeste, também não tem problema. Esses dois pontos, eles recebem uma energia melhor e mais forte. Porém, se não for possível, por uma questão de logística ou até mesmo de espaço, conforto e segurança, você pode fazer em outros pontos. Um altar no ponto sul, ele vai atrair mais, ele vai trabalhar mais dentro das energias dos sentimentos, porque o ponto sul é o ponto do fogo. Um altar voltado ao ponto cardial oeste é um altar que vai trabalhar mais as energias das emoções, porque o oeste é o ponto cardial do elemento água, tá bom? Do fogo eu falei que é os sentimentos? Falei, né? Eu fui ler alguma coisa aqui e me perdi. Então é isso. O ideal é que seja em um desses pontos, mas se não der também, não tem problema. O principal que você precisa, assim, que eu nem deveria, a grande maioria das pessoas que estão agora me assistindo são maiores de idade, mas é importante lembrar que você tem que prestar muita atenção quanto à segurança do seu altar. Repetindo mais uma vez, nós vamos acender velas nesse altar, portanto, ele precisa estar numa localização que esteja distante de móveis, distante de cortinas, distante de objetos ou coisas inflamáveis, né? Então, isso tudo você tem que usar a sua lógica, né? Para acender a vela, por exemplo, você só vai fazer isso em dias que você estiver em casa. Não acenda a vela e saia para a rua, né? Não vai ser aí... a gente já saiu da idade das trevas, da Idade Média, da Inquisição, onde se queimavam as bruxas. Mas vai ficar pior ainda a bruxa se ateando fogo, né? Se auto-ateando fogo. Então, vamos usar aí, né, a nossa massa cinza do cérebro para poder fazer a coisa certa, tá bom? Não vamos deixar velas ou incensos queimando no altar em momentos que você não estará em casa. Aqui no templo, por exemplo, quando a gente encerra os trabalhos e tem as velas no altar, eu desço essas velas para o chão, bem distante de tudo. Mas lá no templo, por exemplo, dentro do templo nós não temos animais. Então não corre nem risco de algo ou algum bicho esbarrar nessas velas, derrubar e criar um transtorno. Mas em casa, quem tem animais, vai ser impossível colocar essas velas no chão, como também vai ser difícil manter esse altar aí seguro, né? Quem tem gatos, por exemplo, gatos que gostam de pular em tudo e etc. Tá bom? Então, é isso. Vamos seguir. Vamos falar dos elementos. Quais são os elementos básicos que tem que ter em todos os altares, que não pode deixar de existir? O primeiro é o incenso, né? O incenso, como eu já disse, vai representar o elemento
ar, então ele representa todo o nosso plano mental, ok? Nós vamos fazer uso dos 5 elementos no nosso altar, porque os 5 elementos é o que vai criar naquele espaço um ponto de equilíbrio, um ponto de segurança, um local onde a energia vai ser equilibrada, circular, linear e ordenada. Então, o primeiro é o ar. Como que eu represento o ar no meu altar? Por incensos. Porém, você vai usar incensos, né? Nas casas apropriadas para isso, né? Você vai encontrar incenso de flor de laranjeira, serve para realização e sucesso, incenso de lótus para transmutação, incenso de rosas brancas para trazer a paz. E aí você vai acender de acordo com a sua intenção, de acordo com o que você está buscando, né? Aí já é um outro estudo que eu trago para vocês em um outro momento, que é um estudo específico sobre os incensos, suas essências e propriedades. Porém, há muitas pessoas que têm alergia a cheiro e alguns incensos, principalmente aqueles de vareta, eles são tóxicos, eles são incensos muito fortes, né? Quem tem problemas de respiração, quem tem asites, né, bronquites, rinites, sinusites, pode não lidar muito bem com a fumacinha do incenso. Então, pode substituir o incenso por pena de animal, né? Pena de aves. E aí também cada pena tem uma representação. Por exemplo, a pena do pavão representa a prosperidade, a família e a proteção, a boa sorte. A pena do corvo traz poderes ocultos, né? A pena da coquém, ou seja, da galinha de Angola, ela traz força espiritual e axé. Então, cada ave, a pena da pomba branca traz paz. A pena da coruja traz magia, poder, mistério, feitiço. Então vai muito do que você está buscando. Essa pena não pode ser arrancada, tá? Ela tem que ser conquistada. Então vá numa mata, caminhe pela mata, né? E procure sempre próximos de árvores. Tem ninhos de passarinho e sempre tem penas por ali. Então tem que ser uma pena achada, mas não pode ser arrancada brutamente do animal, ok? O segundo elemento que nós vamos é necessário ter no nosso altar é a vela, é o fogo, né? A vela representando o elemento fogo. Não temos como substituir a vela. Eu já vi algumas pessoas substituírem a vela por uma lâmpada. Por mais que tenha ali a representação elétrica, a eletricidade também é a energia do fogo, eu continuo na vela, eu continuo apostando no poder da vela. Porque a vela tem uma série de fatores que a transforma como um instrumento de magia, né? A cera, algumas velas são feitas de cera de abelha, as cores das velas, você consegue comprar velas que têm essências. Então, eu aposto 100% na vela e 50% na luz, na lâmpada, tá? A vela, ela é o que representa a ponte, ela é o canal entre você e o plano espiritual. A vela é o botãozinho que aciona aquela energia a começar a girar, a moldar, né? A trabalhar a seu favor, a trabalhar a favor dos moradores daquela casa e das pessoas que circulam ali em meio àquele altar, ok? O próximo elemento, o terceiro elemento, é o elemento terra. Terra, você vai utilizar terra
vai representa todo o campo material mesmo, né? O fogo representa o campo dos sentimentos. Então a terra já representa o campo material, a prosperidade, tudo. E os elementos que você vai utilizar para poder representar o elemento terra são cristais, drusas, bolas de cristais. Mas se você não tiver condições de comprar o cristal ou encontrar um cristal facilmente, serve pedras achadas em rio, em matas, em pedreiras, em cachoeiras. Aquela pedra mesmo você vai pegar, vai pedir licença, né, à natureza para poder levar essa pedra para casa e utilizar no seu altar. Quando a gente fala assim, olha, tem que pedir licença à natureza, não significa que você vai ficar parado lá esperando alguém te responder que pode. Significa que você está agindo com nobreza, né, com educação. Você não está simplesmente roubando, né? Então, você está pedindo licença para tirar aquele item daquele lugar e poder levar para casa. Então, você está fazendo isso com todo o respeito que a natureza merece, né? Mas vamos lá, não tenho rio perto da minha casa, moro num centro urbano, né, longe de tudo, e não tem pedras por aqui. Posso substituir? Tem como substituir? Sim, você pode substituir por uma planta, ok? Aí essa planta tem que ser de verdade, óbvio. Não vai enfiar uma planta de plástico, porque plástico não retém energia, tá? O plástico ele é isolante, então não vai prestar, ok? Larga de preguiça, você vai precisar ter uma planta de verdade. Como é para dentro de casa, existem plantas maravilhosas que sobrevivem bem dentro de casa, que é a espada de São Jorge, a Comigo Ninguém Pode, a guiné, a espada de Santa Bárbara, a lança de Ogum ou lança de São Jorge. Deixa eu ver aqui. Tem uma outra com nome bem difícil, que é a folha da fortuna, mas agora eu esqueci o nome dessa planta. Então são plantas... e você pode utilizar no altar um cacto. Um cacto cabe bem dentro de casa. Ele é pequenininho, ele é fácil de cuidar, não é uma planta tão dependente de manutenção, né? Então você pode utilizar um cacto mesmo. Depois nós vamos para o quarto elemento, que é a água. A água representa as emoções, né? Enquanto o fogo representa os sentimentos, a água representa as emoções. E o que você vai precisar para representar a água é um cálice ou uma taça com água, tá bom? Ou você também pode utilizar um jarro com água. E caso não seja possível, você vai pouco em casa, mas você quer manter o altar ali, e principalmente nós aqui do Brasil que moramos num país tropical, então a incidência de dengue aqui é muito grande. Caso você não queira correr riscos, você pode substituir a água por conchas. Porém, há uma desvantagem nisso. Se você tem lá o copinho com água no altar e você troca, por exemplo, todos os dias, essa água do seu altar ela pode ser utilizada em banhos de proteção, em banhos de fortificação, em banhos de limpeza. Você pode utilizar essa água também para beber, né, como elixir, ou seja, como propriedades mágicas que vão funcionar de dentro para fora. Você pode utilizar no suco, no café, na comida, enfim. Você pode utilizar essa água para lavar um local que esteja muito carregado na sua residência, ou para dar um banho em um animal seu de estimação que esteja dodói, que esteja adoentado, enfermo. Então, a vantagem de se ter a água é que a água ela é um elemento condutor de energia. E a água ela vai captar toda a energia positiva do altar, e essa energia fica imantada naquele recipiente, naquela água. E você vai poder utilizar ela depois para outras finalidades terapêuticas.
Então, eu sugiro fazer esse esforço. Vai ter que trocar todos os dias, sim. Vai ter que observar essa água, não deixar essa água ficar parada por muito tempo, ou dar bicho, ou apodrecer, né? Um altar não é um espaço que você vai fazer e largar ele num canto e pronto, seguir a tua vida achando que ele está trabalhando para você. Um altar, ele exige responsabilidade, dedicação e atenção, ok? O altar não deixa de ser uma forma de você alimentar a sua fé, de você professar a sua fé. Portanto, o elemento água aí eu acredito que seja primordial, porque desde os escritos mais antigos, os manuscritos mais antigos de magos, bruxas, e até mesmo dentro da Cabala, diz que a água é o primeiro de todos os elementos. Então, vamos investir aí na água, não custa nada, tá bom? O quinto elemento é o éter. Então, entendam que nesse momento nós formamos no altar um pentagrama. E o pentagrama é aquela estrela de 5 pontas. Eu tenho aqui um que é o tetragramaton. O pentagrama é esse daqui, ó. Essa estrela de 5 pontas. Aqui nós vamos ter água, fogo, ar e terra. E sendo aqui em cima o quinto elemento, o espírito, o éter, ou seja, a força, a energia ou a egrégora que você quer consagrar aquele altar, né? Nós vamos ter altares monoteístas que serão dedicados a uma única divindade, e teremos altares politeístas que vão ser dedicados a várias egrégoras, a vários deuses e divindades, né? Eu chamo esse tipo de altar eclético. Então, no espaço que você vai usar ali, você é quem escolhe quais as energias e as forças que vão reinar naquele lugar. Isso tem que ser algo seu, de coração, tá? Como eu disse para o pessoal da Ordem Mística do Rei Salomão, os membros da ordem e os médiuns no geral não precisam de uma tronqueira em casa. A tronqueira, para quem não sabe, é um ponto de força dedicado aos guardiões da rua, aos Exus e às pombogiras. E a tronqueira age como um para-raio de um determinado local. Porém, a tronqueira ela trabalha a energia densa, negativa, a energia do caos. E o altar, ele já trabalha os dois polos, o yin e yang, positivo, negativo, masculino e feminino. Então, se você tem um altar, você tem um arsenal muito maior, melhor e mais fácil de lidar do que o... Peraí que tá ventando aqui. Do que você ter apenas a tronqueira, tá? Eu não acho interessante colocar a tronqueira em residência, porque a energia que uma tronqueira emana... Peraí, gente, que eu tô brigando com o vento aqui. Pronto. A energia que uma tronqueira emana, ela não precisa... Uma casa não precisa de ter uma tronqueira exclusiva trabalhando para os moradores ali, tá? O altar pode fazer isso muito melhor, com muito mais segurança e praticidade. A tronqueira ela é interessante para templos de Umbanda, Candomblé, Quimbanda. Eu acredito que a Jurema também deva ter tronqueira, eu não tenho certeza. Mas a tronqueira, ela é específica para esses ambientes onde vai se haver um culto, uma liturgia religiosa, porque ela vai trabalhar para banir e para trazer mais pessoas necessitadas ali para aquele local. E a gente não quer isso na nossa casa, né? A gente não quer que só venha visitas na nossa casa para poder reclamar de dores ou te trazer problemas, ou enfim, ninguém quer, né, esse tipo de visita.
Então, o ideal é não se colocar uma tronqueira em casa. O ideal é você ter apenas o altar. E o altar vai fazer o papel da tronqueira sem problema nenhum, ok? Então, voltando ao quinto elemento, que é esse elemento que eu disse para vocês, que é o que vai completar aqui a nossa estrela de 5 pontas. Esse quinto elemento, ele é a divindade responsável, ou as divindades responsáveis pelo seu altar. Elas podem ser representadas pelo pentagrama, por uma estatueta, por bibelôs, por quadros, né, quadros emoldurados, por tapete, aqueles tapetes de parede, mas lembre-se, cuidado com a vela. Porque essa representação em imagem, em figura, vai trazer para você a representação do totem, ou seja, do elemento de proteção daquele altar. É ele quem vai manter a energia daquele ambiente vibrante e viva. Então, pode ser N egrégoras, né? Como eu disse, você pode fazer um altar misto com várias forças, ou você pode fazer um altar dedicado a uma única divindade. Se vocês pesquisarem no Google imagens e fotos de altares, vocês vão ver que há diversas maneiras de fazer o seu altar, como alguém citou aqui já, né? Na prateleira, como eu disse para vocês, em mesas, em cômodas, etc. Mas se vocês verem os altares orientais, a grande maioria, os orientais ali mais para o lado da Ásia, Japão, China, eles são apenas uma mesa com uma inscrição, né, um quadro na frente com uma inscrição, sei lá, de um nome de uma divindade e tudo. Assim, são altares bem clean, né, bem limpos, bem sem tantos elementos, sem tantas representações. E já que no Brasil a gente tem a cultura, né? Não só no Brasil, mas eu vi que na Índia também eles gostam muito disso, que é fazer os altares com bastante coisa, né? Com vários elementos, com muitas cores, com muitos objetos e tal. Isso é muito positivo também, tá? Não tem problema, tanto se você quiser um altar mais clean, mais limpo, mais fácil de organizar, ou um altar mais elaborado, onde você vai mesmo colocar ali o seu arsenal de instrumentos mágicos, você vai colocar um livro de oração, um caderno de oração, né? Quem é cristão vai abrir a Bíblia. As pessoas que são dos cultos aí de matriz africana vai colocar suas quartinhas com seus fundamentos. Enfim, isso é muito individual, é muito assim do seu coração e também da sua disponibilidade. Quando eu falo de disponibilidade, eu estou falando tanto de dinheiro, porque você vai ter que investir no seu altar, quanto disponibilidade de tempo também, porque você vai ter que se dedicar. Então, um altar é investimento e dedicação, independente de qualquer coisa, ok? Seja ele um altar clean ou seja ele um altar mais elaborado, você vai precisar aí ter essa certeza, né, de que você vai ter que se dedicar. Bem, vocês podem colocar as perguntas aqui que eu vou responder. Esse vídeo vai ficar disponível também no meu canal do YouTube, Magno Constantino. E em breve eu posso dar um curso, ou já deve ter alguma coisa pronta lá na plataforma de cursos à distância, que é mccursos.net.br. mccursos.net.br é o meu canal onde eu tenho ministrado cursos nas mais diversas áreas, não só nas áreas de magia, mas nas mais diversas áreas da espiritualidade, quer dizer, não só de espiritualidade, mas também áreas profissionalizantes e de capacitação, ok? Bem, no altar também é bacana. Eu tava falando das estátuas, né? Então, se você não quer ter estátua, você pode pegar uma imagem na internet, comprar uma moldura, emoldurar, viu? O pessoal de fora, o pessoal aí da Europa que está me assistindo, vocês aí da Europa,
que tem dificuldade em achar as imagens dos orixás, que tem dificuldade em achar determinados elementos que a gente tem aqui no Brasil, vocês podem pegar na internet a imagem, imprimir em casa ou até mesmo ir numa gráfica para ficar um trabalho mais elaborado e colocar numa moldura de quadro e colocar ali atrás do altar. Vai ficar muito bonito. Eu vou mostrar uma moldura que eu tenho aqui para vocês já já. Ou as imagens, né? Os bibelôs. As estátuas, ó. Você pode ter aqui a estatuazinha, tá vendo? Para representar a egrégora, vamos lá. Eu quero fazer um altar para Ganesha, então eu vou colocar uma estátua de Ganesha. Eu quero fazer um altar para a deusa Afrodite, então eu vou colocar uma imagem de Afrodite. Essa imagem, ela tem que ser a representação da força ou da energia ao qual você quer que trabalhe ali para você, que atenda o seu chamado, o seu pedido e etc. Olha só aqui, ó. Aqui eu tenho Ganesha emoldurado bem na porta de entrada aqui de casa, ó. Aqui tá a porta, ali tá o Ganesha, tá vendo? Mas, na minha proteção aqui de casa, eu gosto da boa e velha vassoura atrás da porta, né? Ela limpa, protege e espanta as visitas mal intencionadas. E aí é engraçado porque sempre tem alguém que fala bem assim, mas Magno, você colocou a vassoura atrás da porta para eu poder ir embora. E na verdade a vassoura ela vai espantar as pessoas que estão mal intencionadas, tá? Se a sua visita se sentiu incomodada com a vassoura atrás da porta, pode desconfiar que aí tem coisa. Pode desconfiar que é uma pessoa invejosa, com uma energia ruim. E isso vai te prejudicar. Começou a chover aqui. Bem, olha só outras coisas que vocês podem utilizar, ó. Eu gosto muito de plantas, como eu falei, né? Então eu tenho aqui uma... Como é que é o nome dessa planta, gente? Uma samambaia. Gosto muito de corujas, ó. Então eu tenho essas corujinhas aqui. Mas olha só, eu tenho também Ganesha. Tenho Ganesha com uma taça dourada, linda, linda, linda. Aqui que eu faço as oferendas para ele. Tenho 2 Ganeshas, na verdade, 2 taças. Ali tem o Cristo, né? Eu ganhei essa imagem. Não sou devoto, mas também não deixo de dar o devido crédito, né, para essa figura que foi tão importante, que deixou uma mensagem aí tão positiva para todo mundo. Eu tenho aqui, ó, Santa Sara Kali. Eu tenho aqui um mago. E só. Daqui é só. Estou mostrando as minhas intimidades. Gente, tá caindo uma chuva aqui. Uma chuva, chuva, chuva. Ah, eu tenho outra moldura que fica bem aqui na entrada do quarto, que é Shiva, Lord Shiva, e é bem na entrada do quarto que eu gravo as coisas pra vocês, que a gente conversa, que vocês me veem com frequência e tudo mais. Tá bom? Gente, se a live cair, é porque caiu a luz, acabou a internet, porque aqui no Brasil é assim, choveu, apagou tudo. Então vamos lá, eu não tenho condições de montar um altar cristão, pagão que seja, invista nas molduras, tá? É uma maneira mais simples de você poder expressar a sua fé e proteger o seu lar, proteger a sua casa. Aqui em casa eu não tenho altares. Eu fiz um altar móvel esses dias. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui para vocês. Foi esse daqui. Eu montei esse altar aqui, móvel.
né? Essa mesa aqui não é para ele, não é a mesa pro altar. Eu montei porque eu precisei fazer um jogo. Eu tava jogando para uns filhos, jogando cartas para uns filhos, e aí eu precisei de um espaço assim mais receptivo de energia para eu poder enviar boas mensagens para os filhos. Então eu montei esse altar, mas ele não é um altar que fica aqui, não é um altar fixo, tá? E aqui em casa eu não tenho um altar fixo, tá? Todos esses bebelôs que eu mostrei para vocês são todos consagrados, são tudo com boas energias, né, para proteger o lar, para defender e tudo. Mas eu não tenho altar aqui em casa porque eu moro do lado do templo. E lá no templo eu já tenho essa possibilidade. Eu não vou lá agora porque tá chovendo. Mas lá no templo a gente tem lá, se não me engano, 3 altares, né? Mas são 3 altares bem elaborados. Então, o que eu preciso, eu tô do lado do templo, eu corro lá, faço o que eu tenho que fazer e volto para casa. Então, não há necessidade de colocar aqui em casa, ainda. Mas não, se for preciso eu coloco, não tem, comigo não garra não. No caso de já ter uma tronqueira em casa, sendo que faço atendimento com mesa radiônica. A questão da tronqueira em casa é assim, ela tem que ser fora de casa, ela tem que ser uma casinha só para ela, com porta, chave e sem janela. Aí sim, tá? Eu já vi gente fazendo tronqueira muito perto da porta de entrada e tronqueira perto da porta principal da casa. E tronqueira tem que estar perto do portão, perto da entrada do quintal e não da casa. Mas eu não aconselho a ficar a ter tronqueira em casa, tá? No seu caso, se você já tem, se você trabalha com isso há muitos anos, você precisa por causa da mesa radiônica, segue a vida, né? Aquilo que não nos mata nos dá força. Mas para quem não tem, eu indico não procurarem, não fazerem, ok? Aí, no altar, é importante que vocês tenham um sino mesmo, aqueles de igreja, tá? Porque o sino, ele é o que marca o seu ritual. Toda vez que você for fazer uma firmeza, uma prece, acender uma vela ou uma oração, ou antes e depois das suas preces, das suas preces e das suas orações, antes ou depois das suas ofertas, oferendas, antes ou depois da limpeza, das trocas do altar, é interessante você balançar o sino umas 7 vezes para energia girar ali, né? Para a energia que estava parada ou estagnada se mover e assentar ali a força ou do que você pediu ou do que você intencionalizou, ok? Nem sei se existe essa palavra. E o altar, no geral, então vai ter lá os 5 elementos, que são os 4 elementos naturais, mais a divindade. Como eu disse para vocês, vocês podem colocar mais de uma divindade. Eu vou dar um curso sobre altares ainda. Vai ser algo muito mais elaborado do que esse vídeo que eu estou fazendo para vocês. E nesse curso eu vou ensinar como cuidar dessas imagens de gesso que você coloca lá, tá bom? Então, quando você tem as imagens, elas exigem um tratamento diferenciado, elas precisam ser untadas com um óleo específico. E essa receita desse óleo, como faz e para que faz, eu digo isso no curso específico sobre altares, certo? Aí tem gente perguntando aqui, ó. Pai, namastê, minha bênção, que Odé nos abençoe. Minha filha, a Aline Almeida tá perguntando. E como que faz com a água em caso de viagem? Bem, aí se você precisa viajar, você vai utilizar a substituição, como eu disse, as conchas, né? Mas quando você voltar, o ideal é você colocar a água lá,
despertar a energia do altar, que eu vou explicar já já, despertar a energia do altar e utilizar essa água para limpar a casa. Porque a energia da casa toda ficou, né, um período aí que você teve ausente, ficou estagnada, tá bom? Mas não deixa não a água lá enquanto você estiver ausente, porque com certeza vai dar dengue, né? E não é bacana isso, ok? E no altar também você pode colocar os seus instrumentos de magia, os seus oráculos, a sua varinha, o seu caldeirão, né? Você pode colocar ali o seu tarô, todos os instrumentos ou elementos que representam a sua fé ou a sua espiritualidade, você pode deixar eles descansando ali no altar no momento em que eles não estão sendo usados, ok? Sem problema nenhum. Sim, é interessante usar, viu, água de cachoeira no altar, mas eu ensino nesse curso como fazer a água benta. Não é a água benta da Igreja Católica. É uma água abençoada que você vai utilizar depois para aspergir na casa, nos 4 cantos da casa, para aspergir nos seus eletrodomésticos, né? Eu gosto de fazer isso, gostava, né, de fazer isso quando eu tinha altar em casa. Eu gostava de fazer isso depois que alguém ia embora, depois que a visita ia embora. Aí eu pegava um galinho de qualquer planta. Aqui no Brasil, o ideal é que se utilize o galinho de arruda. Mas eu não sei como é aí fora. Pessoal da Europa, não sei se é fácil achar arruda. Se não for, um chumacinho, né, uns galinhos de qualquer planta, você molha na água e sai batendo nos lugares onde a pessoa sentou, né? Fazendo as suas preces pessoais. Quem é da fé católica, cristã, vai fazer aí o seu Pai Nosso, a sua Ave Maria, né? Vai rogar pelos anjos. Quem é de uma fé mais espírita, vai fazer as preces indicadas por Allan Kardec. Quem é da Umbanda vai fazer aí os cânticos de Umbanda, né? A prece de Cáritas, né? A prece de São Francisco. E quem é do Candomblé vai fazer as suas preces aí os seus adurás, né? Para poder benzer o lugar. Mas assim, mas eu não tenho fé nenhuma e tal. Então, apenas ordene. Eu ordeno que esse lugar seja limpo, que assim seja, que assim se faça. Eu ordeno que esse lugar seja purificado pela terra, ar, fogo e água, que assim seja e que assim se faça. E vai desenhando uma estrela. Se você não quiser desenhar a cruz, vai desenhando uma estrela que ela tem o poder de equilibrar e banir as forças negativas, tá? De banir o mal. Bom, né, gente? Então vamos lá, vamos fazer a manutenção do altar. Não pode ser esquecido, não pode ser seu altar, ele não pode ser criado e abandonado. Gente, choveu, mas subiu um calorão aqui. Não pode ser um local abandonado. Você deve mantê-lo limpo, tá? No mínimo de 3 em 3 dias e no máximo uma vez por semana. Você vai tirar as coisas do seu altar, você vai tirar o forro, vai passar um pano, né? Vai trocar as águas, molhar as plantas, ver se tá tudo bem com as plantas, tirar as folhazinhas secas, velhas, né, da planta. Vai ver se precisa ali de terra, de adubo, que seja. Por quê? Um altar sujo ou com a aparência de abandonado, ele começa a gerar a energia contrária. Ele começa a trabalhar negativamente para você e para os moradores da sua casa. Então, como eu disse, é investimento e dedicação. Então, tem que trocar os pires, onde você vai firmar as velas, né? Nunca firma a vela diretamente no altar, por mais que ele seja de pedra. Opte em ter um pires ou um castiçal para você poder firmar a sua vela. Existe a maneira correta de se utilizar as velas. Isso também tem curso para isso.
escolher a vela pela cor, pela forma, como acender a vela, como consagrar essa vela para que ela sirva exatamente para o que você está pedindo. Então, existe um outro curso, então já são 2 cursos, olha só. Vocês vão ter que fazer a parte desse daqui, a parte dessa aula que nós temos aqui, tá bom? Que é o curso de Poder e Magia com as Velas. É muito bom esse curso, eu gosto muito. Então, como eu disse, né? Os restos das velas, das plantas, isso tudo você vai descartar no lixo normal. Não crie problema para sua cabeça, para você ter que ir em lugar longe buscar, não, tá? E ali você vai limpar o altar, trocar tudo que tiver que trocar e reposicionar as coisas, né? Cuidado com os altares feitos de madeira, né? Eles exigem aí um tratamento todo especial, que é passar aquele produto para poder lustrar o móvel, lustrar a madeira, para ele ficar bonito, né, gente? Não vamos fazer de qualquer jeito porque é para a espiritualidade, então eles merecem tudo do bom e do melhor. Agora me diga aí vocês, eu vou encerrando por aqui. No curso eu ensino como despertar o seu altar, como consagrar o seu altar, o que você precisa fazer para despertar o seu altar, as energias do seu altar, tá? Como consagrar o seu altar. Isso tá lá no curso Poder e Magia dos Altares, como montar o seu, lá na minha plataforma. Magno não é Magno. É MC, M de Magno e C de Constantino, mccursos.net.br. mccursos.net.br, ok? O pessoal da Ordem Mística do Rei Salomão, né, os místicos, colaboradores e associados, eles vão receber essa aula gratuitamente, tá bom? De como despertar e consagrar o altar, o Poder e Magia com as Velas. Quem é do templo tem aí alguns acessos privilegiados a conteúdos que vão agregar ainda mais esse nosso estudo de hoje, ok? Mas é o básico, gente, ó. Você tendo aí um forro, você vai colocar lá no seu espaço, né? Os 4 elementos. Quer ver? Vai colocar os 4 elementos. Aí vamos supor que eu quero a força do Oriente nesse altar. Eu vou colocar os 4 elementos, um copinho com água, uma vela, né? Um cristal. No curso, eu coloco tudo isso de uma maneira muito prática. Eu monto um altar do zero com vocês. Então, fica bem fácil você ver o passo a passo de como montar o seu altar, ok? O objetivo dessa live mesmo é só uma introdução no assunto. É só para dar aquele gostinho de quero mais, né? E eu vou ensinar como montar esse óleo, como cuidar das imagens, né? As imagens, elas têm um tempo perecível, então quanto menor for o seu cuidado, menos tempo ela vai durar com você. E não adianta você depois querer associar isso a uma carga espiritual. A minha imagem quebrou, então foi uma guerra espiritual que eu entrei? Não necessariamente, pode ter sido desleixo e falta de cuidado da sua parte mesmo, tá bom? É isso. Tem perguntas, povo? Eu posso ir embora? Que ainda tenho muita coisa para fazer hoje. Acho que não tenho perguntas, né? Não tem perguntas. Então é isso. Me siga aí nas redes sociais. Aqui no Facebook. O Instagram não. O Instagram eu uso mais para coisas aleatórias. Mas aqui no Facebook eu tô sempre postando coisas novas. Siga a página da Ordem Mística do Rei Salomão. É só pesquisar Ordem Mística do Rei Salomão no Facebook e seguir a nossa página. Lá tem a enquete. Lá que tem a enquete? Tá, na sala mística, tá? Tem uma enquete sobre qual é o curso que você quer fazer de graça comigo. Exatamente, eu dei 4 sugestões de curso gratuitos. O que ganhar, né? O tema que ganhar, eu vou dar esse curso gratuito, com certificado e 100% à distância. Você vai poder fazer de qualquer parte do mundo. Muito bom, né? Meus queridos, minhas queridas,
seus magníficos, eu vou encerrar. Era só isso que eu queria falar para vocês. Os místicos da ordem são obrigados a fazerem os seus altares, tá? No seu altar é onde você vai posicionar todas as forças e egrégoras que você quer que te proteja, que guarda você e a sua família. E eu vou dar as orientações de como vocês vão fazer isso no curso, ok? Eu sou o Magno Constantino, bruxo e mago. Agradeço a presença de cada um de vocês aqui nessa live e a participação. Um forte abraço magnífico para vocês e a gente se vê numa próxima live, num próximo vídeo, num próximo curso, numa próxima página ou num grupo do WhatsApp. Tô por aí, tá bom? Os bruxos estão por toda parte. Cuidado. Beijão. Tchau, tchau. Até a próxima.